Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, torcendo muito para que este vídeo funcione, porque a internet e o meu computador não estão colaborando com a velocidade. Mas um vídeo que fazia um tempo já que eu não conseguia ter um tempinho assim para fazer, que é um vídeo de análise das coletivas. Então, trocou de treinador e eu nem consegui fazer a análise de nenhuma entrevista do Diego Aguirre, depois da saída do Paulo Turra. Paulo Turra ainda consegui fazer nenhuma animadora, mas o do Aguirre eu não tinha conseguido fazer ainda. Então, dessa vez resolvi trazer aí a coletiva pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Eu sei que tem mais coisa acontecendo, é, chegada do. Vamos ver como é que vai ser o Júnior Caixara, anúncio do Max Silveira, o Pereira, o Roberto Pereira já não vai, já que está confirmado que não vai ser jogador. Estamos na expectativa e no aguardo de outras possibilidades, já que o Galo se deslocou até a Europa. Mas enquanto isso, vamos aproveitar para fazer essa análise da coletiva, até para a gente ver se tira alguma coisa dela para pensarmos no jogo contra o América que está chegando, depois de amanhã, domingo, 18h30, 6h30 do horário de Brasília. Então falaremos aqui da coletiva de Diego Aguirre. E antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha, comente e diga o que está achando do trabalho do nosso treinador uruguaio. E eu já começo compartilhando aqui a primeira resposta dele, que na verdade é de uma pergunta desconhecida. Não sei o que aconteceu dessa vez que a Santos TV não colocou a pergunta. Então eu vou colocar direto na resposta de Diego Aguirre, se o meu computador colaborar, lembrando sempre. Sabíamos que era un juego muy difícil, mas no venimos aquí a tentar ser protagonistas. No comienzo Atlético Mineiro presionó y encontró algunas chances de gol. Mas após recibir el gol, acho que nós tuvimos el control de juego. Tuvimos situaciones muy claras para marcar el empate. Fueron 4 situaciones que estuvimos perto. Acho que controlamos el juego, mandamos por momentos y no conseguir el gol del empate, lógicamente que contra un time tan fuerte como Atlético Mineiro, você tem que aproveitar as chances de gol. Nós não fizemos, nós tuvimos. Uma coisa aqui só para comentar, né? Ele fala que o Santos buscou, né? Foi até a Minas Gerais para ser o protagonista, tomou o gol, mas depois melhorou, e aí você perde chances que contra um time como o Atlético Mineiro não pode perder. Ele está falando, obviamente, do Marcos Leonardo, que perdeu algumas chances fazíveis de gol, digamos assim. Bem na finalización y después en una bola parada recibimos el segundo gol, que yo que fue ahí ya ficaba muy difícil para virar el juego. Más allá que la propuesta del time fue boa. Interessante, vocês olharam a expressão dele, bola parada, ele parece que com a expressão dele ele fala assim, tipo, bola parada, sabe como é, né? O Santos toma gol de bola parada desde sempre. A culpa não é minha. Ele dá uma olhadinha meio. Vou colocar de novo aqui, vamos ver. Nos tuvimos bien en la finalización y después en una bola parada recibimos el segundo gol, que yo que fue ahí ya ficaba muy difícil para virar el juego. Más allá que la propuesta del time fue boa, vinimos a jugar, a tentar ganar y más no conseguimos. Então, de fato, eu acho que até a proposta foi boa mesmo. Não conseguiu ganhar, como ele mesmo falou, mas enfim. Tem. Desculpe aí, não sei se vocês conseguiram ver a expressão dele. Peço desculpas novamente pela condição anormal que está o meu computador e a internet. Mas, como ele mesmo disse, né, foi um jogo em que o Santos buscou ser protagonista, o Santos teve bons momentos,
mas teve uma boa proposta e não conseguiu. Perguntaram então se sobre os gols perdidos, se seria nervosismo, resultado da pressão, e ele fala assim: ah, acontece, são coisas de jogo, às vezes você chega uma vez no gol e marca, acontece, o importante é que nós geramos situações, tivemos chances, o time foi para frente, pressionar, tentou jogar, controlou. Aí, como você falou, né, são coisas que acontecem, temos que melhorar para aproveitar as chances, e especialmente nos jogos fora de casa, onde você tem que aproveitar as situações que você tem. Lamentavelmente, hoje não aconteceu. Domingo precisa acontecer. O Santos precisa que essas bolas entrem contra o América Mineiro, porque você goste ou não do jogo que o Santos fez, foi um jogo taticamente um pouco melhor distribuído assim, né, do que eram os jogos com o Paulo Turra. E de fato, o Santos teve chance, o Santos foi para frente, o Santos teve momentos de controle de jogo. E de fato não aconteceu, porque o Santos perdeu muitos gols. Marcos Leonardo, e isso não pode acontecer na situação que o Santos está. Então, que contra o o América Mineiro, essa situação se reverta, que o Santos consiga fazer os gols que perdeu contra o Atlético Mineiro. Aí foi perguntado sobre questões ofensivas, né? Na verdade, sim, as questões ofensivas, né, tá melhor, mas defensivamente o Santos teve novamente fora de casa 4 gols sofridos. É verdade. 2 valeram, 2 não valeram, de fato, foram bem anulados, mas foram 2 gols tomados que, como eu falei no pós-jogo, mostram como esse time ainda não está bem estruturado defensivamente. E perguntaram sobre isso, se tinha uma preocupação com relação ao sistema defensivo. E ele falou: não, trabalhamos todos, somos uma equipe, trabalhamos defesa, ataque, tomamos 2 gols também, enfrentamos um time de muita qualidade, muitos jogadores de. Aí ele usa hierarquia. A gente falou muito de hierarquia na época do Bustos, que sempre usava esse termo, né? Aquele jogador que se destaca, que se impõe, seja por físico, seja por talento, por habilidade. Então, esse é o jogador de hierarquia. Ah, de fato, o Atlético Mineiro tem esses jogadores de destaque e eles aproveitaram as situações. Fala assim, acho que a defesa também está melhorando, e aí é uma coisa assim a se perguntar, né? Será que a defesa está melhorando? Eu não sei exatamente. Ele fala assim, está mostrando coisas boas e nós temos que continuar acreditando. Temos uma semana longa de trabalho agora, vamos voltar para Minas na próxima semana, também conhecida como esta semana agora. E um jogo muito importante, temos que confiar porque o time, para mim, para Gui, está melhorando ofensivamente e defensivamente. Hoje fomos um time melhor que em jogos anteriores. Então temos que continuar com o trabalho e jogar pela vitória na próxima semana. E aí a próxima pergunta, antes da próxima pergunta, lembre-se, se inscreve no canal, mas a pergunta é, criou até boas chances, né? O Santos criou boas chances, na volta do segundo tempo piorou, é o que aconteceu. E aí uma pergunta muito interessante, a questão do João Lucas. O João Lucas não tinha sido relacionado contra o Grêmio e hoje, né, no caso, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele foi titular. E aí é uma resposta que eu quero dar destaque, porque ele fala uma coisa que eu tendo a não concordar, e isso é o tipo de coisa que normalmente não é que me preocupe, porque eu sou dono da verdade, mas é uma coisa para ficar de olho, assim, né? Tipo, esse cara não tá olhando o mesmo jogo que eu. Pregunta. Então vamos ver. El juego pasado Joaquín recibió el cartón amarelo y que fue quien jugó de lateral. Entonces salió Joaquín, entró Joao Lucas como lateral. Yo que fue una decisión normal que muestra que no precisamos de todos los jugadores. No porque un jugador un día no esté relacionado, eso no significa que no pueda jugar el próximo juego. Cosa que aconteció hoy y para mí Joao Lucas fez un buen juego. Então, muito interessante ele falar que não é porque um jogador não foi relacionado que ele não pode entrar, porque era uma coisa que o São Paulo fazia muito. Às vezes o jogador não era relacionado, no outro dia era titular e sempre jogando bem. Então, se o jogador estiver treinando para isso, eu não vejo muito problema. Só que ele termina falando: para mim, o João Lucas jogou bem, e isso me incomoda, porque o João Lucas não teve um bom dia, não achei que ele foi bem. E aí ele fala assim: não, no intervalo do jogo, depois, né, no intervalo do jogo, falamos que tinha que continuar igual, que estávamos bem, verdade. Estávamos controlando, verdade. Que tínhamos que aproveitar as chances de gol, verdade. É que daí o Santos não teve chance de gol no segundo tempo.
Mas também acho que o Atlético Mineiro melhorou, foi pressionar, né? Começou a pressionar mais e nós não pudemos ter o predomínio de jogo que tivemos na primeira etapa. E isso é uma coisa um pouco preocupante, porque se o Santos vai até Minas jogar contra o Atlético Mineiro e de tudo que ele falou, você supõe que a tendência é o Atlético Mineiro sair pressionando. Tudo bem que o Santos conseguiu controlar isso no primeiro tempo de uma maneira um pouco melhor, mas talvez tenha faltado um pouco de preparo e ele até demorou um pouco, na minha opinião, para fazer substituições no segundo tempo. Eu falo, para mim, o segundo gol deles, bola parada, matou o jogo. A questão da bola parada, assim, sempre complicado. Aí ele fala, porque ficou difícil de virar, o Atlético Mineiro estava bem, muito motivado pela torcida, então coisa que acontece. Perguntaram sobre a Arena em seguida, né? Para falar um pouco da Arena. Aí ele deu a resposta política. Ele falou: gostei do estádio, é uma coisa boa para o futebol brasileiro, é essa cultura, a torcida muito feliz. Nossa intenção era vir ganhar o jogo, mas temos que reconhecer, foi uma festa para eles, foi um bom jogo. Na verdade, é que o estádio está muito, muito bonito. Acho que a intenção da pergunta era saber o que ele achava da fuleiragem, assim, mas enfim, do estado muito deplorável do gramado. Gramado muito abaixo do que se esperava na inauguração de um estádio desse porte. Ele acabou saindo pela tangente. E aí a última pergunta, ele fala assim, não, você está enxergando assim melhora o suficiente para esse time escapar dessa situação? E eu vou colocar aqui a última resposta para nós ouvirmos e comentarmos. Sí, sí. Como falei, para mí el team está mejorando. Para mí está mejorando. ¿Tá? Son solamente 2 semanas ainda nos hacen 2 semanas de trabajo, 10 días que estamos trabajando. Mas para mí el team está mejorando. La victoria con un Gremio fue muy importante. Yo que estamos con más confianza, con más protagonismo y tenemos que continuar. Nos vamos a ganar y vamos a perder, mas tenemos que jugar como por momentos jugamos hoy y acreditar que las cosas van a dar ciertas porque estamos todos juntos y comprometidos para que isso aconteça. Para que isso aconteça, então, ele repetindo muito do discurso que normalmente é usado, né? Acredito que está melhorando, temos que todos trabalhar, enfim. Mas uma coisa que ele destaca que faz sentido não, na época da entrevista, né, não tinha 2 semanas de trabalho, tinha só 10 dias, assim, e ele via melhora para o time. De fato, eu acho que o time melhorou, teve um momento bom, e aí ele falou, vamos ganhar, vamos perder, então não é ganhou é o melhor time do mundo, perdeu é o pior time do universo, então, como todo time, vai ganhar, vai perder, e tem que jogar do jeito que em alguns momentos da partida contra o Atlético Mineiro jogou. E ele está certo nesse sentido, assim, acreditar que as coisas vão dar certo. Estamos todos juntos comprometidos para que isso aconteça, era uma coisa que o Odair falava e tal. Então, torcer para que de fato o Santos mostre essa melhora que assim, em algum momento mostrou contra o Atlético Mineiro, em algum momento mostrou contra o Grêmio, que siga, até porque a vitória contra o América Mineiro é de suma importância, jogo de 6 pontos, em que o Santos precisa vencer de qualquer maneira, mesmo sendo jogo fora de casa, bastante complicado. Certo, pessoal? Então, esta foi a entrevista coletiva de Diego Aguirre, pós-derrota para o Atlético Mineiro. Esperamos que a próxima análise de coletiva seja muito mais bem-humorada, muito mais feliz, porque será, esperamos, depois de uma vitória contra o Coelho. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou da entrevista coletiva de Diego Aguirre depois de uma derrota para o Atlético Mineiro. Mais uma vez, obrigado e pra cima deles. Um abraço!